Aleluia. Vamos ficar em pé. Pegue o Evangelho de Lucas, capítulo 21. O Evangelho de hoje, Lucas 21. Lucas capítulo 21, versículos 5 a 19. Lucas 21, de 5 a 19. Como que a presença de Deus sacia a gente, né? Alguns dos seus discípulos estavam comentando como o templo era adornado com lindas pedras e dádivas dedicadas a Deus. Mas Jesus disse: disso que vocês estão vendo, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Mestre, perguntaram eles, quando acontecerá essas coisas? E qual será o sinal de que elas estão prestes a acontecer? Ele respondeu: cuidado, para não serem enganados, pois muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e o tempo está próximo, não nos sigam. Quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não tenham medo, é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente. Então lhes disse: nação se levantará contra nação e reino contra reino, haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Mas antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês, então os entregarão às sinagogas e prisões, e vocês serão levados à presença de reis e governadores, tudo por causa do meu nome. Será para vocês uma oportunidade de dar testemunho, mas convençam-se de uma vez de que não devem preocupar-se com o que dirão para se defender, pois eu lhes darei palavras e sabedoria, a que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Vocês serão traídos até por seus pais, irmãos, parentes e amigos, e eles entregarão alguns de vocês à morte. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. É perseverando que vocês obterão a vida. Amém. Aleluia. Podemos nos assentar, irmãos. Aleluia. Oh Jesus, obrigado, Senhor, pela tua presença em nosso meio. Obrigado, Jesus, por essa presença tão linda que nos visitou nesta manhã. E Jesus, nós reconhecemos que essa doce presença é a presença do Senhor Jesus ressuscitado aqui. Obrigado, Jesus, por estar em nosso meio, cumprindo a tua promessa. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia. Obrigado, Jesus, por essa graça tão preciosa de sentirmos a tua presença em nosso meio. Espírito Santo de Deus, que inspirou Lucas a registrar essas palavras de Jesus, inspira o nosso coração para entendê-la nessa manhã. Que a semente da palavra seja germinada em nossos corações, e que nós saiamos daqui, Senhor, dessa celebração mais preparados para a tua segunda vinda do que nós chegamos. É o que nós te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Amém. Nós estamos completando um ano aqui no Veraneio Jal, e eu me lembro exatamente quando nós iniciamos aqui as leituras do calendário litúrgico cristão.
e nós começamos a fazer a mesma leitura que a maioria dos cristãos no mundo inteiro fazem, que algumas leituras batem com os cristãos que são católicos romanos, e a maioria com os luteranos, com os metodistas, com os presbiterianos, com os anglicanos, que somos nós agora, e cerca de 80% dos cristãos que estão no mundo estão fazendo as mesmas leituras. E eu me lembro exatamente que nós iniciamos as leituras do lecionário quando nós estávamos nos preparando para ter a festa do Cristo Rei, que é a festa que nós vamos celebrar domingo que vem. E foi exatamente finalizando o calendário litúrgico do ano passado que nós iniciamos as nossas celebrações. E nós estamos aqui mais uma vez terminando o calendário litúrgico da igreja. O calendário litúrgico, que é o ano cristão, ele termina domingo que vem com a grande festa de Cristo Rei, em que a igreja vai celebrar Jesus como nosso Rei, Jesus que é o Rei do Universo, Jesus que foi coroado pelo Pai, Jesus na terra foi rejeitado pelos seus, Jesus veio para aqueles que eram seus, mas os seus não quiseram, e a coroa que Jesus, o Rei da Glória, recebeu na terra, foi uma coroa de humilhação, foi uma coroa de ultraje, foi uma coroa de espinhos. Aqui ele foi coroado com uma coroa de espinhos. Aqui a capa de realeza que ele recebeu foi uma capa de ultraje. Aqui o cetro que ele recebeu na mão foi um cetro de humilhação que os soldados romanos colocaram nele. E os soldados romanos, humilhando Jesus, lhe davam tapas, batiam com um caniço na coroa dele, colocaram um caniço na mão dele, e humilhando Jesus naquela madrugada, eles se ajoelhavam e, dando risada de Jesus, eles diziam: salve, Rei dos Judeus! Você não é o Rei dos Judeus? Te coroamos! Você não é o Rei dos Judeus? Agora você tem uma coroa! Você não é o Rei dos Judeus? Agora você tem uma capa! Você não é o Rei dos Judeus? Agora você tem um cetro! E colocaram na mão dele um caniço. Na terra essa foi a coroação que Jesus recebeu. O Rei do Universo recebeu essa coroação de humilhação, essa capa de humilhação, esse cetro de humilhação. Mas ao terceiro dia após Jesus morrer, o sepulcro ficou vazio, a pedra rolou e Jesus se levantou dos mortos para nunca mais experimentar a morte. Jesus se levantou dos mortos ao terceiro dia para nunca mais experimentar a morte. Ele venceu a morte. Aquele que foi humilhado recebeu uma glorificação do Pai, se levantando dos mortos. O corpo de Jesus não podia experimentar a corrupção. O corpo de Jesus não poderia apodrecer na terra. E ao terceiro dia o Pai o levanta dentre os mortos, e ele então é coroado de glória, é aclamado pelos anjos, é adorado no céu, e depois de 40 dias na terra ressuscitado, Jesus ascende ao céu, ele sobe aos céus e ele se senta à direita do Pai Todo-Poderoso, e de lá o Senhor Jesus voltará para reinar sobre as nossas vidas, para reinar sobre a terra, para reinar sobre todo o universo. Então a igreja encerra o seu ano glorificando Jesus como Rei do Universo, que é a grande festa que nós vamos celebrar domingo que vem. E quão rico tem sido para nós acompanharmos o Evangelho, quão rico tem sido para nós acompanharmos o calendário litúrgico, as leituras da igreja, como tem enriquecido a nossa fé. E domingo que vem nós vamos celebrar a festa de Cristo Rei. E depois de domingo que vem, daqui 2 domingos, nós vamos entrar num tempo litúrgico, que nós vamos preparar o nosso coração, que a igreja chama de um tempo de advento. E é um tempo que já veio, é um tempo que já aconteceu, porque Jesus já nasceu, mas é um tempo também que virá, porque no tempo do advento a igreja prepara o coração em oração, no tempo do advento a igreja prepara o coração em conversão, a igreja prepara o coração em vigilância, a igreja prepara o coração num tempo de conversão e de arrependimento para Jesus que já veio. Nós vamos celebrar o nascimento do Senhor, mas também no tempo do advento nós vamos celebrar Jesus que virá. Por isso essas 2 leituras já estão nos preparando para a festa de Cristo Rei. Essas 2 leituras de domingo passado e desse domingo já estão nos preparando para o tempo do advento, porque domingo passado nós vimos a maravilhosa verdade da palavra de Deus, que o nosso corpo será ressuscitado na vinda de nosso Senhor. E as leituras desse domingo vão falar dos sinais da vinda do Senhor, dos sinais da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, dos sinais da vinda do Senhor, o Rei do Universo. Ele virá para julgar os vivos e os mortos. Aleluia!
E nesse tempo de preparação para o advento, aonde nós vamos ver as pregações de João Batista, aonde nós vamos ver o profeta que preparou o caminho do Senhor, e a igreja sendo convocada para ser João Batista na terra e preparar a segunda vinda de Jesus, preparar os homens em arrependimento para o Senhor que vem, preparar os homens em arrependimento para o Senhor que virá, e virá em breve. E esse é um tempo de nós estarmos atentos e vigilantes. Esse é um tempo de nós estarmos em oração. Esse é um tempo de conversão do nosso coração. Esse é um tempo de nós trabalharmos, como a segunda leitura vem nos convocar, que nós não podemos estar ociosos. Porque você imagina o seguinte: nós estamos aguardando a vinda do Senhor, mas vocês imaginam a igreja primitiva. Eles acreditavam que Jesus ia vir ali. Eles acreditavam que Jesus ia vir naquela geração. Eles acreditavam que a segunda vinda de Jesus estava muito próxima deles. E o que aconteceu? Aquela comunidade de Tessalônica, eles estavam parando de trabalhar, eles estavam parando de fazer as suas coisas, porque afinal Jesus está vindo. E porque Jesus está vindo, eu não vou mais trabalhar. Porque Jesus está vindo, eu não vou mais estudar. Porque Jesus está vindo, eu não vou cuidar mais das minhas coisas da terra. E aquela comunidade estava assim. Por isso Paulo vai exortar aquela comunidade: não fiquem ociosos. Aquilo que vocês receberam por tradição, não fiquem ociosos. Que ninguém fique ocioso no meio de vocês. Que ninguém fique sem trabalhar no meio de vocês. E ele vai dizer, inclusive aqueles que estão ociosos, estão se intrometendo na vida do outro, estão se intrometendo na vida um do outro. E daí Paulo vai dizer bem duramente: aquele que não trabalha, não pode comer. E Paulo vai dizer o seguinte: que mesmo ele sendo um ministro da igreja, ele não queria ser peso para a igreja, e ele estava trabalhando duramente de noite, ele estava trabalhando duramente de dia, para não ser um peso para a comunidade, para que a comunidade não tivesse que sustentar ele, para que a comunidade não tivesse que gastar um recurso com ele. Ele não queria ser peso para a comunidade, e ele vai dizer o seguinte para a comunidade de Tessalônica: sigam o meu exemplo. Eu estou dizendo para vocês não ficarem ociosos, para vocês trabalharem, para vocês não pararem de trabalhar, para vocês não aceitarem ociosidade na comunidade de vocês, e sigam o meu exemplo. Eu estou sendo um exemplo para vocês. Sigam o meu exemplo, trabalhem. Sabe o que isso quer ensinar para mim e para você, meus irmãos? Que nós devemos esperar a vinda de Jesus na onde nós estamos. Você está trabalhando, você vai esperar a vinda de Jesus no seu trabalho. Você está estudando, você vai esperar a vinda de Jesus no seu estudo. Você está na sua casa, você vai esperar a vinda de Jesus na sua casa. Você está trabalhando na igreja, você vai esperar a vinda de Jesus na igreja. Meus queridos, quantas seitas já marcaram a data da vinda de Jesus? Não vou nem citar o nome delas, mas quantas seitas já marcaram a data da vinda de Jesus, da segunda vinda de Jesus, sendo que a própria palavra de Deus diz que nem ele sabe, somente o Pai, nem os anjos do céu sabem, somente o Pai sabe o dia da vinda do Senhor. Sabe o que isso quer dizer para mim e para você, querido? Que o Pai tem essa data marcada, mas nós não sabemos. Nós temos que estar vigilantes. Virá, como Jesus usa a expressão, o meu dia virá como um ladrão. Como que o ladrão faz? Ele avisa você quando vai vir? O ladrão manda um recado para você: ó, tal dia e tal horário eu vou entrar na sua casa. Não, não é assim. Jesus fala: olha, o meu dia virá como um ladrão. Vai pegar as pessoas de surpresa, as pessoas não vão estar esperando, não vão saber o dia, não vão saber a hora. Esta é a vinda de nosso Senhor. A única certeza que nós temos é que Ele virá, aleluia, nos buscar. Ele voltará, o Senhor voltará. Isso é promessa dele. Essa é a fé cristã, essa é a fé apostólica, essa é a fé do credo dos apóstolos que nós professamos. Que Ele foi morto, sepultado, ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Ele virá para julgar os vivos e os mortos. Quando vai ser não sabemos, mas nós sabemos que Ele virá. Ele virá. Ele virá. Aleluia. Meu querido, é um sinal de grande festa. É um tempo de grande celebração, porque a igreja na terra celebra e espera ansiosamente a vinda do Senhor, em que naquele dia a nossa salvação será completada, naquele dia a obra da redenção em nós será completa, naquele dia a obra da redenção, da salvação que Jesus veio fazer para nós, será completada pelo Pai. E assim como Cristo morreu e ressuscitou, se estivermos mortos, nós ressuscitaremos e viveremos para sempre com o Senhor, aleluia, e receberemos um corpo espiritual glorioso.
glorificado, que não experimentará doença, que não experimentará morte, que não se corromperá mais na terra, que não terminará, e viveremos para sempre com o Senhor. Aleluia. Naquele dia Jesus estava passando com os discípulos na frente do templo em Jerusalém. Era um prédio magnífico, com pedras muito grandes, para você ter uma noção do tamanho das pedras. E por isso os apóstolos vão dizer para Jesus: Jesus, veja o tamanho dessas pedras, que pedras magníficas, e com quantas dádivas foram construídas esse templo magnífico, para você ter uma noção das pedras. Quantos aqui já viram o Muro das Lamentações em Jerusalém? Aquele muro onde os judeus vão lá e ficam orando assim, na frente daquele muro. Já viram esse muro? Aquele muro é uma das últimas construções que ficaram em pé do templo em Jerusalém. Vocês viram o tamanho das pedras? E eles estavam passando diante do templo e eles vão dizer: Jesus, olha que pedras lindas, olha que prédio bonito, que arquitetura magnífica, que fizeram aqui esse prédio para Deus. E Jesus vira para os apóstolos e faz uma profecia que foi cumprida. Pouquíssimo tempo depois, Jesus diz: vocês estão vendo essas pedras? Mas eu estou afirmando para vocês que não vai ficar aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Isso foi por volta do ano 33 depois de Cristo, no ano 70 depois de Cristo, ou seja, cerca de 40 anos depois. O governador romano Tito invade Jerusalém, promove um cerco em Jerusalém, ele destrói a cidade e ele destrói o templo, e o templo vem abaixo, conforme a profecia de Jesus. E Jesus começa a dizer para os seus discípulos: é necessário que vocês sejam perseguidos, antes que eu venha, é necessário que surjam falsos profetas, é necessário que surjam falsos messias, muitos vão vir em meu nome dizendo: sou eu o Cristo, não creiam neles. Muitos vão vir em meu nome dizendo: está próximo, marcando data, não creiam neles. Porque é necessário que venham as guerras, é necessário que venham grandes terremotos, é necessário que venha muita fome na terra, é necessário que venha muita peste, doenças vão acontecer, vão surgir na terra. Vai vir nação contra nação, reino contra reino. Vocês vão ouvir falar de guerras, vocês vão ouvir falar de rebeliões. Esses são os inícios das dores. Vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser odiados por todos por causa do meu nome. Os membros da tua família vão te entregar, vão te trair. O teu pai, a tua mãe, os teus amigos vão trair vocês, vocês vão ser entregues para a morte. Mas daí Jesus dá uma promessa: contudo, nem fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá, mesmo que vocês sejam mortos por causa do meu nome. Nem fio da cabeça de vocês se perderá, porque quando eu vier, eu os ressuscitarei. Aleluia. E Jesus termina o ensino para os discípulos dizendo: é perseverando que vocês obterão a vida. Nós estamos vivendo um tempo de perseverança. É necessário perseverar no cristianismo, é necessário perseverar no meio da tribulação, é necessário perseverar no meio da perseguição, é necessário perseverar no meio do ódio, é necessário perseverar no meio da morte, é necessário perseverar no meio das traições, é necessário perseverar no meio das tribulações, das perseguições, do sofrimento físico e do sofrimento emocional. É necessário perseverar. Você quer saber o tamanho da sua fé? É quando a sua fé não diminui no meio da tribulação e da provação. Porque ter fé quando tudo está bem é fácil. Porque acreditar quando tudo está andando conforme você deseja e você quer é fácil. Mas quando vem uma tribulação, quando vem uma perseguição, quando vem uma traição, quando vem um ódio por causa da palavra de Deus, ali você saberá o tamanho da tua fé. Quando você permanece firme, quando você não titubeia, quando você não fraqueja na fé, no meio da tribulação e no meio da provação, que é provado o tamanho da tua fé. É perseverando que vocês obterão a vida. Aleluia. É tempo de perseverança, porque o nosso rei voltará. Será o dia da nossa libertação. As lutas que você passa aqui, elas terão um fim. As perseguições que você passa aqui terão um fim.
As tribulações que você passa aqui terão fim. As traições que você já sofreu na tua vida terão fim. A doença terá um fim. O luto acabará. A morte terá um fim. E nós estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia. E nós vamos aguardar o Senhor como? Na onde nós estivermos. Você não tem que parar de estudar. Você não tem que parar de trabalhar. Você não tem que parar de fazer as suas coisas. Você não tem que parar de viajar. Você não tem que parar de passear. Você não tem que parar de ser uma pessoa normal. Porque Jesus não nos chamou para sermos uns crentes esquisitos. Aonde nós estivermos é aonde o Senhor quer nos encontrar. Amém? Amém. Tem uma música muito antiga, lá vem o pastor, né? Que diz assim: quando Jesus passar, quando Jesus passar, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. Pode cantar junto? Quando Jesus passar, quando Jesus passar, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. Mais uma vez para a gente terminar. Quando Jesus passar, quando Jesus passar, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. E a canção continua, né? No meu trabalho, e eu não lembro mais a letra, né? Muito antiga. No meu trabalho, nos meus afazeres, nos meus estudos. Mas quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. Amém? Qual é o meu lugar? O meu lugar é onde Deus me quer. O meu lugar é onde Deus deseja. Eu tenho que estar no meu lugar. Eu preciso estar no meu lugar quando Jesus passar. Jesus não faz uma proposta de alienação. O cristianismo não é um cristianismo alienante. Qualquer igreja que você entrar e quiserem te alienar, quiserem te colocar somente dentro da igreja, porque o cristianismo não é para ser vivido dentro da igreja. O cristianismo, nós viemos, a gente vem na igreja para celebrar o culto cristão, para adorar a Deus, mas o cristianismo é vivido lá fora. O cristianismo é vivido no seu trabalho. O cristianismo é vivido na sua casa. O cristianismo é vivido na tua família. O cristianismo não é para ser um cristianismo de templo. O cristianismo é para ser um cristianismo fora das quatro paredes. Por isso, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. Amém? Quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar, lavando a louça, lavando a roupa, limpando a casa, carpinando o terreno, cuidando da horta, construindo casas, dirigindo o carro, trabalhando na empresa, gerenciando a produção, cuidando dos filhos, cuidando da igreja, trabalhando para o reino. Mas aonde eu estiver, que é o meu lugar, Ele vai me encontrar. Amém? Amém. 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 Quando Jesus passar, quando Jesus passar, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. Quando Jesus passar, quando Jesus passar, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. Nós temos que tomar muito cuidado, porque como Jesus falou que os falsos profetas se levantariam antes da vinda dele, se levantaram sobre a terra. Então nós abrimos a internet, que é a janela para o mundo, e a gente vê ali falsas profecias, falsos sinais, para colocar medo na igreja, para colocar medo nos cristãos, para colocar medo nos filhos de Deus, nos escolhidos de Deus. Então a gente vê ali as coisas, é nova ordem mundial, é Illuminati, sabe, uma falsa teologia, fugiu a palavra agora, mas como a gente diz de um jornalismo que é sensacionalista, uma teologia sensacionalista que vem somente para confundir os cristãos, que vem somente para trazer confusão na igreja.
Irmão, nós não temos que ter medo da nova ordem mundial, nós não temos que ter medo dos Illuminatis, nós não temos que ter medo dessas lendas que estão por aí. Sabe por quê? A nossa fé está em Jesus. Jesus vem, Ele é o nosso juiz, mas Ele também é o nosso Salvador, amém? Ah, mas que tem as famílias mais poderosas do mundo que governam o mundo, e daí? Sobre essa família, se é que existe essa lenda aí, que eu considero uma lenda urbana, se existe, Jesus governa sobre todo o governo terrestre, celeste, infernal, seja da onde vem. Ele é o rei, e o reino está nas suas mãos. Amém? Então nós temos que tomar muito cuidado com as datas, e marcam datas da vinda de Jesus, e falsos profetas dizendo, até no Brasil nós temos aqui o Henri Cristo, que diz: eu sou o Cristo. Jesus já disse, vão surgir muitos dizendo: eu sou o Cristo. Jesus diz também que os falsos profetas vão se levantar e vão fazer milagres, e estão fazendo até dentro da igreja dita evangélica. Quantos milagres nós vemos acontecendo de pessoas pregando um falso evangelho, não vem de Deus. Os falsos profetas se levantarão, disse Jesus, e eles virão em meu nome, e farão milagres ao ponto de, se possível, confundir até os escolhidos, disse Jesus. Mas nós vamos ficar firmes na palavra, nós vamos ficar firmes na palavra do Senhor, amém, meus irmãos? Nós vamos ficar firmes na palavra, na sã doutrina dos apóstolos, amém? Ele virá para buscar os vivos e os mortos. Nós não temos que ter medo da vinda dele, porque em Apocalipse diz que o Espírito Santo e a noiva é a igreja, o Espírito e a noiva dizem: vem. O Espírito e a noiva dizem: vem, Senhor Jesus. Por isso nós não somos um povo sensacionalista, nós não somos um povo medroso da vinda do Senhor, nós somos um povo que junto com o Espírito Santo clama: vem, Senhor, e nos alegramos com a vinda dele, e que o Senhor nos encontre, aonde é o nosso lugar, e ali seremos transformados num piscar de olhos, e iremos ao encontro do Senhor nos ares. Reencontraremos nossos amigos e parentes que já morreram, ressuscitados, e juntos ao encontro do Senhor nos ares. Reencontraremos com outros cristãos que já morreram, e iremos ao encontro do Senhor nos ares. Reencontraremos os santos. Quando eu digo santo, você precisa entender: santos são salvos, os salvos que estão na terra e os salvos que já estão no céu. Os santos, juntos, iremos ao encontro do Senhor nos ares. Aleluia. Você vai olhar para o lado e vai ver Paulo ressuscitando, vai falar: vamos, Paulo, aleluia. Você vai olhar para o lado e vai ver Pedro ressuscitando, vai falar: vamos, Pedro, chegou o dia, aleluia. Os mortos ressuscitarão primeiro, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós que estamos vivos seremos transformados num piscar de olhos, e o nosso corpo, que é corruptível, que morre, que acaba, que se decompõe, será revestido de uma incorruptibilidade, e juntos iremos ao encontro do Senhor nos ares, aleluia. Você vai olhar para o lado e vai ver Maria ressuscitando. Maria, vamos! Aleluia! Nós iremos viver para sempre com o Senhor. Nós cremos na ressurreição da carne e na vida eterna. Aleluia! Amém? Amém. Aleluia! Meu irmão, isso não é motivo para temermos, isso é motivo para nos alegrarmos e nos prepararmos para a vinda do Senhor, com mais empenho. Por isso a igreja tem esse tempo litúrgico tão precioso do advento, em que as leituras, vocês vão ver, vão falar do nascimento de Jesus, mas as leituras vão aprofundar na onde? Na segunda vinda de nosso Senhor. E eu quero terminar dizendo o seguinte: a teologia da prosperidade que entrou na igreja fez os cristãos olharem mais para a terra do que para o céu. As igrejas que pregam a teologia da prosperidade, eles olham mais para a terra do que para o céu. Você não vai ouvir uma pregação numa igreja da prosperidade falando da ressurreição dos mortos. Você que já passou por uma igreja de campanha, você que já passou por uma igreja que vive de prosperidade, de uma igreja que no púlpito é só promessa para o povo: oh, Deus vai te dar vitória, Deus vai te prosperar, agora é um novo tempo, agora é o tempo da virada na sua vida, que tudo vai mudar, que Deus vai abrir a porta. É isso que é pregado, é promessa sobre o povo, é só promessa e pouco evangelho, é só promessa e pouco ensinamento da palavra de Deus. Nessas igrejas você nunca vai ouvir uma única pregação acerca da ressurreição do corpo. Você
você que já passou por igreja assim sabe do que eu estou falando, não é verdade? Porque a teologia da prosperidade é uma teologia infernal que está fazendo os cristãos olharem para a terra e deixarem de olhar para o céu. É uma teologia em que o coração do homem está ficando na terra. Eu quero mais, eu quero prosperar, eu quero ter um carro do ano, eu quero ser abençoado, eu quero morar numa mansão, eu quero ser um empresário, e eu quero ter muito sucesso na minha vida. Por isso são muitas reuniões de empresário, muitas reuniões de empreendedor, muitas reuniões falando do dinheiro, da terra, das coisas da terra. Meu querido, mas a Bíblia, a minha Bíblia e a tua Bíblia diz que nós não somos cidadãos da terra, que nós somos cidadãos do céu. Você não foi feito para viver na terra, o teu lugar é o céu. Aleluia! Não coloque a tua esperança na terra, o teu lugar é o céu. Você não é cidadão do Brasil, de Jacareí, de Garatá, você é cidadão do céu. Há um passaporte para você, carimbado com o sangue do Cordeiro, que te dá livre acesso a Jerusalém Celestial. E há uma morada preparada para você. Na casa de meu pai há muitas moradas. E é necessário que eu vá para preparar uma morada para vocês, e depois eu virei para vos buscar. Aleluia. Há um lugar preparado para você no céu. Aleluia. Eu quero terminar lendo um trecho da patrística. Patrística é os escritos dos primeiros cristãos. Como eu sou apaixonado, porque é o escrito da igreja primitiva. Eu quero ler o que Irineu de Lyon escreveu. Eu vou te contar rapidamente quem é Irineu de Lyon. Irineu de Lyon foi um bispo da cidade de Lyon, na França. Ele foi discípulo direto de Policarpo, e Policarpo foi discípulo direto do apóstolo João, o último apóstolo a morrer. Então João discipulou Policarpo e consagrou Policarpo a bispo. Policarpo foi bispo da cidade de Esmirna, com a sucessão apostólica. E depois Policarpo discipulou Irineu e consagrou Irineu a bispo de Lyon, com a sucessão apostólica de João. E Irineu diz o seguinte: assim como o pão que vem da terra, pão feito de trigo, ele vem da terra, não vem? O trigo não vem da terra? Assim como o pão que vem da terra, depois de ter recebido a invocação de Deus, esses elementos receberam a invocação de Deus por um ministro ordenado da igreja. Ele diz assim como o pão que vem da terra, depois de ter recebido a invocação de Deus, não é mais pão comum, mas sim santa comunhão, constituída por duas realidades, uma terrestre e outra celeste. Da mesma forma, os nossos corpos que participam da sagrada comunhão não são mais corruptíveis, pois têm a esperança da ressurreição. Aleluia! Vocês entenderam? Assim como esse pão que vem da terra, depois da invocação de Deus, não é mais pão comum, mas sim sagrada comunhão do corpo e do sangue do Senhor, constituída por duas realidades. Quais realidades? A realidade terrestre, porque é um pão que veio do trigo da terra, mas uma realidade celeste, porque está presente o corpo e o sangue de nosso Senhor. Da mesma forma, os nossos corpos também não vieram do pó da terra, a realidade terrena. Da mesma forma, os nossos corpos que participam da sagrada comunhão não são mais corruptíveis, não são mais marcados para corrupção debaixo da terra quando nós morremos, mas têm a esperança da ressurreição. Os nossos corpos não ficarão para sempre enterrados, corruptíveis, mas nossos corpos já são marcados com uma realidade terrena e uma realidade espiritual. Nós ressuscitaremos no último dia, porque é a promessa de Jesus. O que Jesus prometeu? Ele diz: o meu corpo é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue viverá eternamente, e eu ressuscitarei no último dia. Amém? Eu quero que a gente cante, para terminar, aquela canção que a gente cantou, a última agora, em que a gente vai dizer para Jesus: eu sou teu e tu és meu.
Amém. Vamos cantar juntos. E vamos nos preparar para participarmos da mesa do Senhor. Vamos começar do refrão. Ao teu nome, clamarei, Jesus. Ao teu nome clamarei. Canta, igreja, além das ondas olharei.